Olá, pessoal. Saudações a todos e vamos refletir sobre o signo, numa perspectiva de Charles Sanders Peirce, que é um escritor, um filósofo e físico norte-americano, que nasceu em 1839 e morreu em 1914. Tem algumas categorias aqui para entender a questão do Charles Sanders Peirce, que é o signo, aí tem a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. A primeiridade seria ligado à qualidade, por exemplo, o brasileiro é bom, então o bom é uma qualidade do brasileiro, então isso é uma primeiridade. Um exemplo de secundidade, o João ajudou José, então temos aí um fato, uma existência, demarca um ser, uma existência, tá? E a terceiridade, que na verdade seria a ligação da primeiridade, da secundidade com a terceiridade. Então é uma relação. Então a terceiridade ela precisa da qualidade, ela precisa do fato, da existência, do ser, e aqui ela vai estabelecer uma relação, uma lei de continuação. Por exemplo, né, nós vamos ver um pouquinho à frente ali, Maria vai até o shopping, olha na vitrine, vê uma roupa que ela gosta, entra na loja, então já é uma segunda fator, então ela vê que ela se interessa, ela gosta, que é uma qualidade, ela entra, é um fato, e aí isso tem uma relação, ela vai acontecendo um atrás do outro. Então, daquela qualidade para uma existência, um fato concreto, e aqui então essa relação. Tá? Vamos ver rapidamente aqui a primeiridade, aspectos puramente qualitativos e pré-reflexivos. Tá? A grama é verde, sim, esta está em primeiridade. Verde é apenas uma qualidade. Tá? Então, a grama é verde, o verde é uma qualidade da grama. A liberdade é azul, não está em primeiridade. A frase se refere a algo que não é azul. Então, aqui a liberdade azul não é uma qualidade, o azul é uma qualidade da liberdade, não. É apenas uma comparação, dizendo que a liberdade é como o céu, né? Provavelmente, né? O céu azul, que embaixo desse céu nós temos liberdade e tal, né? Então não é uma primeiridade. Aqui é uma primeiridade porque verde é uma qualidade da grama. Ainda sobre a primeiridade, então temos a ingênuo, não elaborado, sensorial, que vem através dos sentidos, dos sentimentos, das paixões, do contato físico. Foge do alcance no momento em que atinge a consciência. Vamos aqui para outra página aqui, para outra tela. Análise, combinação, medição, ato onde proporção de consciência se distingue de outra. Ainda sobre a primeiridade, abstração pura, presente, ser, princípio, eu. Vamos para a secundidade. Vamos ver, então, vemos a primeiridade, que é uma qualidade, e agora a secundidade, que é o ser e o existir, é o fato, é o existir, é a realidade concreta, factual, existente, manifestante. Existir, entrar em relação com o outro, inserindo fisicamente no tempo e no espaço. Então é algo localizado, é um fato, é um existir, é algo que eu posso constatar empiricamente. Secundidade. X bateu em Z, então é um fato também. Sim, está em secundidade. A frase aponta um fato singular. Então não é um fato singular, é algo concreto. X bateu em Y com Z, por causa de A. Não está em secundidade, aponta um terceiro termo, a intenção. Então, um bateu no outro, com o outro, por causa de outro. Então há toda uma continuação aqui. Então seria a terceiridade, não secundidade.
Secundidade é ação e reação, causa e efeito, impacto, hábito, propósito, lei, correlação, passado, tá? Vamos para a terceiridade. O que é essa terceiridade? É a qualidade, o fato e a previsão. Então veja, qual que é a qualidade? A grama é verde, então a verde é a qualidade da grama. Fato, João bateu em José, é o fato. E aqui a previsão é o que faz a união. Então, potencial, previsão, a conexão entre a qualidade e o fato, tá? Então, a terceiridade seria essa ligação aí. Luiz é forte, qualidade, então é a primeiridade. Luiz bateu em Cláudio, é o fato, é a secundidade. E a terceiridade, que aqui é a proposta. Cláudio está ferrado, então aqui temos primeiridade, secundidade e aqui então já uma previsão. O que vai acontecer a partir dessas duas aqui, da primeiridade, né, da secundidade e aqui temos então a terceiridade. Ana vê algo na vitrine, princípio, presente. Ana decide entrar na loja, meio, futuro. Ana entra na loja, fim, passado. Então, aqui, ó, veja, tá? Há uma ligação de um fato com outro. Então, temos uma terceiridade. Então, há uma complexidade maior na linguagem. Então, a terceiridade é essa regularidade que nós vimos aqui, ó. Isso tem Ana a ver com vitrine, a vitrine entrar na loja, e o entrar na loja e comprar, e assim por diante. Então, essa relação aí, a regularidade. Considerando algo como um terceiro, é considerar esse algo como signo. Entretanto, um terceiro inclui um segundo, que inclui um primeiro. Tá? Então, aí tem, desses aqui, se cria um signo. Aqui tem uma frase do Peirce, né? A ideia não pertence à alma é que pertence à ideia. O signo de Peirce e suas divisões. Então, como nós vimos a terceiridade, que é a ligação da primeiridade com a terceiridade, que é a criação do signo, é aquilo que representa alguma coisa. Então, cria-se uma representação tanto do fato como da qualidade. Temos aqui a questão do representant. Então, a coisa representada denomina objeto. Portanto, o primeiro signo denomina-se representant. Então, o signo está representando o quê? O objeto. Cria na mente da pessoa, o qual é direcionado como emissão, um signo equivalente a si próprio. A flor que existe no mundo independe da minha vontade. Mas o signo é eu que crio, é o ser humano que cria, que convenciona. A palavra flor, para nós aqui é flor, mas para os ingleses é flower, para os franceses flower e para os italianos fiore. É um signo gerado pelo primeiro signo. Qual que é o primeiro signo? A flor, que e a palavra já é uma representação da flor. Então é um signo, ele está no lugar da flor, a palavra, como pode ser uma fotografia, como pode ser um desenho. Esse é outro signo mais desenvolvido que eu denomino o Peirce interpretante. Então tem o que representa, aquele que interpreta, né? Daí decorre uma relação triádica. Signo, que é aquilo que nós criamos, que no caso aqui é a palavra. Aqui temos o objeto, que é a flor, e o interpretante, que é o ser humano. Como abaixo, vamos ver o que tem abaixo. Entre signo interpretante, então, entre aquela palavra, aquele objeto, aquela fotografia, aquilo que está representando alguma coisa e a pessoa que está interpretando. Então, tem essa relação e tem a interpretação tem a relação entre o interpretante, que é a pessoa, e o objeto. As relações são causais. Já entre o signo e o objeto não há relação de pertinência, porque é arbitrário. Então, o que tem a ver a palavra casa? C-A-S-A, com o objeto casa, com aquele ser casa. Não tem nada a ver. Né? Apenas
o que tem a ver é que nós, seres humanos, convencionamos colocar essas 4 letras representando a casa. Tá? Agora já, o signo não pertence ao objeto. O objeto não pertence ao signo. Decorre que o interpretante passa a funcionar como chave de relação. Então, eu que relaciono a palavra casa e o objeto casa. O signo e o objeto não tem relação. As 3 entidades formam uma relação triádica. Peirce configura a palavra signo numa acepção muito larga. Então, ele quer dizer, ele é um guarda-chuva. A palavra signo ela consegue captar muitas coisas. Vai depender muito do interpretante aqui que vai fazer então essas ligações. Tá? Então, é uma relação muito larga, um guarda-chuva que abarca muitas coisas dentro de si. Tá? A partir de um interpretante, por causa dele, torna-se possível um signo. Se não tivesse a pessoa, aquele que interpreta, o signo não teria valor nenhum. Nem interpretante, nem signo estão contidos na primeira idade. O que é a primeira idade? É a qualidade. A grama é verde. Então, nem o signo, nem interpretante. Ou na secundidade. Mas, como categoria lógica, ambos incluem-se na terceira idade. Tá? Peirce concebe os 3 divisões amplas. O ícone, então as divisões dos signos, teríamos o ícone, que é uma representação de semelhança. Então, uma foto de uma casa, ela tem uma semelhança com a casa. O barulho de um carro, se alguém repete o barulho do carro, tem uma relação de semelhança com o carro. E o índice é uma relação de causa e efeito. Então, esses 3 fazem parte do signo, mas de forma diferente. O ícone representa uma semelhança, o índice representa uma relação de causa e efeito. Né? Por exemplo, o criminalista vai buscar os indícios daquele crime para saber o que aconteceu. Se ali tem um sangue, vai se buscar qualidade do sangue, se tem impressões digitais, procurando algum indício para realmente chegar a uma conclusão do que aconteceu naquele lugar. E o símbolo já é uma criação totalmente humana, uma aliança, é um símbolo. Ela tem a ver com a realidade? Não. As pessoas estabeleceram que aquela aliança, né? Perceberam, a aliança é algo que não tem começo nem fim. Então, o amor é representado pela aliança porque o amor deve ser aquilo que é eterno, que é para sempre, que é algo que tem um valor simbólico muito grande. O símbolo do luto também é o que a cor preta tem a ver? Alguém resolveu, poderia ter simbolizado outra coisa, tá? O ícone é um signo que é uma imagem, caracteriza por uma semelhança. Então, o que nós estávamos dizendo lá, é uma relação de semelhança. O ícone é uma relação de semelhança, está muito próximo do objeto que ele está representando. O índice já é um indicador, é uma associação. Então, por que o criminalista vai fazer uma associação de fatos? Se ali houve tem indícios de luta, se tem indícios de briga, de massacre, de bala, enfim. Por isso ninguém pode mexer ali no local do crime até eles fazer todas as... Então, sempre é uma relação de causa e efeito, tá? O símbolo, como nós falamos, é uma abstração, é uma criação humana, tá? Então, a cruz, que era um símbolo, que era um objeto de tortura, agora simboliza que é a vitória sobre a morte. Então, foi estabelecido. Então, não é nem Deus que criou, mas o próprio ser humano que estabeleceu isso como um símbolo. Eu olho para aquele símbolo e já não vejo ali como uma arma de punição ou como uma cadeira elétrica hoje, que é da morte,
da condenação à morte, mas eu vejo como um símbolo de vitória, porque se Cristo venceu, eu também venço. Então é um símbolo. Já falamos da aliança. Observação: a possível conexão entre significado e significante não depende da presença ou ausência de alguma similitude. Então, não é necessário que sejam semelhantes para que se crie um signo. Enquanto o índice define contiguidade, o que é contiguidade? Uma relação de causa e efeito, que se ali existe marcas de luta, existe sangue, tem alguma relação com a outra coisa. O símbolo não. Fundamental no signo, que é um símbolo, incide em seu caráter definitivamente convencional. Veja bem a palavra convenção. A palavra convenção significa que as pessoas se reúnem e ali elas discutem e chegam a uma conclusão, a um consenso. Então, estabeleceu-se que a roupa preta vai representar o luto. A aliança vai representar... Alguém criou lá no passado e isso foi transmitido de geração em geração. A gente já nem discute mais porque alguém já discutiu e alguém já convencionou e vai passando de geração em geração. Temos aí a questão das subcategorias dos signos, né? Que nós já vimos também, a questão da primeiridade, da secundidade, né? Para ficar um pouco mais rápido, vamos passar um pouco isto, né? Para que a gente possa, em relação ao seu objeto, pode ser, né? Vamos ver ícone, né? Que nós já vimos, que é aquilo que tem uma correspondência com a primeiridade, é uma relação de semelhança. O índice, que é indício, que é uma relação de causa e efeito, de inter-relação de acontecimentos, para que a gente chegue a um outro fato que ali está indicando, né? Então, índice, indício, indicação. E o símbolo, que corresponde, então, a uma criação humana arbitrária. Aqui, em relação ao interpretante, temos aí, então, temos também algumas coisas, a importância da pessoa que está fazendo a interpretação. Então, a pessoa precisa conhecer os elementos, a linguagem, para fazer essa interpretação, argumentar. Então, significante, imagem. Significado, conceito. Então, o que é um significante? O significante é a flor, a imagem da flor que eu tenho em minha mente. O significado, o que aquela flor representa? Representa amizade, representa respeito, representa amor. E quando eu construo essa escrita, esse palavreado, que eu construí um conceito. Então, a flor significa o amor, a amizade, o amor e a amizade, o respeito, que devem ser regados, cultivados, para que esse amor seja eterno, essa amizade seja para sempre. Então, aí eu estou construindo um conceito, que é algo abstrato, né? Eu retiro aqui da realidade, da imagem, do significado, e construo algo que, em poucas palavras, eu não deixo margem para que as pessoas possam ver uma outra coisa. Imagine você, quando o Pero Vaz de Caminha faz aquela carta para Portugal, quando da descoberta do Brasil, e aí ele falando do abacaxi. E eles não sabiam o que era um abacaxi. Então, se você ler lá na carta, a gente dá até a risada, como que é que ele descreve, para que as pessoas lá na Europa, né, lá em Portugal, pudessem imaginar o que seria um abacaxi. Então, daquele abacaxi que era o significante, ele tentou criar uma imagem através da escrita, não era desenho, através da escrita, para que as pessoas criassem uma imagem na cabeça, para que dessem um significado àquilo, e assim se constrói um conceito. Temos aí as divisões do signo, ícone, índice e símbolo, né, que nós vimos. Temos aqui a questão da diferença entre sinal e signo. Então, não confundir. Sinal e signo são coisas diferentes. Então, qual a diferença? Os sinais são produzidos sem a intencionalidade humana. Então, olha, veja bem essa palavrinha, sem a intencionalidade. Então, os sinais aparecem, estão aí. Pode até um ser humano
fazer, mas ele não tem essa intenção. Então, não possuem significação, nem possibilidade de interpretação, são apenas sinais. Sinais estão fora de qualquer convenção humana, por isso não possuem significado ou interpretação. Quanto aos signos, podem ocorrer fora da intervenção humana, mas só possuem significado com a intervenção do ser humano que dará significação. Então, os signos, eles têm significado, mas quem que dá essa significação, essa interpretação? As pessoas, os seres humanos que vão dar sentido aos signos. Agora, o sinal não, ele acontece fora da intenção humana. Os signos podem ser, né, quanto aos signos, lá nós falamos da diferença entre signos e sinais. Os sinais não dependem da intenção humana, eles acontecem. Os signos, eles têm, podem ser de duas naturezas. Naturais, está ligado à natureza, e artificiais, que são criações humanas. Então, os signos naturais são produzidos pela natureza, interpretados pelo ser humano. Por sua vez, os signos artificiais são criação humana. Então, se você olha e vê uma nuvem carregada, você vai imaginar, vai chover, então é natural. Agora, quando se escreve a palavra chuva, essa palavra foi criada pelos seres humanos. Signo, em primeiro lugar, lembrando que o signo é uma representação do objeto, está no lugar do objeto, tá? Então, fica na nossa mente. Imagina se toda vez a gente, para falar sobre alguma coisa, tivesse que carregar uma árvore para mostrar o que era uma árvore, levar o abacaxi para que alguém pudesse ver o que é o abacaxi. Até hoje, com a internet, até seria mais fácil, de repente, levar uma foto, uma imagem, mas não precisamos, nós temos a capacidade de abstração, nós saímos da linguagem apenas, a linguagem concreta, nós temos uma linguagem abstrata, isso que nos leva a fazer relações, a fazer matemática, a fazer ciência. Tipos de signo: ícone, que nós já vimos, relação de semelhança; índice, relação de causa e efeito, por exemplo, a fotografia; o cheiro de queimado, as nuvens de chuva; a febre, a febre, que é um sinal de que a pessoa está com algum problema de saúde; os sinais de matemática, mais, menos, vezes, divisão, então são índice. Ou num crime, como nós já falamos, que o perito vai buscar os indícios para se chegar às causas do que realmente aconteceu naquele lugar; e os símbolos, que são criados, relação arbitrária. Então, as palavras são um fato, uma aliança, um coração representando o amor, tá? E aqui, para reforçar um pouco, então aqui o ícone ocorre, então, essa relação de semelhança, é uma imitação. Então, a maquete, por exemplo, você olha para uma maquete, é um ícone, você tem uma imagem assim bem parecida com aquilo que está na realidade. Enquanto o ícone, essa relação de semelhança, temos aí o índice, que está ligado, então, às relações de causa e efeito. Aí já se precisa ver, tem fumaça, tem fogo, será? Tem sangue, tem sinal de tiro. Então, se busca esses indícios para se chegar à causa, porque existe uma relação de causa e efeito. O símbolo, já vimos também que é uma criação humana, não tem a ver com a realidade, é uma criação puramente humana. Aqui nessa placa, nós temos um exemplo de que no mesmo signo, então temos um signo, e nesse signo temos as três divisões do signo presente aqui. Temos o ícone, que é essa relação de semelhança, um homem e uma mulher, geralmente tem uma portinha aqui do banheiro e tal, então é uma relação bem que você vai em qualquer lugar do mundo e você logo já se toca. Aqui tem uma linguagem, a linguagem, e eu preciso, é algo que faz parte das necessidades essenciais do ser humano. Então, ele precisa. Então, está bem claro ali, ninguém precisa dizer nada. Índice. Então, tem indícios aqui de que existe um banheiro, que esse é um banheiro dos meninos, banheiro das meninas, e um símbolo. Tá?
símbolo que foi criado pelos seres humanos, que podia ser outros. Aqui, ó, veja, né? Temos aqui outras formas de representar a mesma coisa, né? Aqui você vê que é proibido fumar, que é cadeirante, né? Então, mesmo que esteja em outra língua aqui, mas a gente vai conhecer. E esses sinais, esses símbolos, são conhecidos em qualquer lugar do mundo. Você vai conseguir se comunicar. Com um sorriso, né? Para alguém, você vai, as pessoas vão te entender. Então, vimos aqui o símbolo de convenção, ícones representam, né? Então, ali no desenho ali, temos isso aqui. Então, o símbolo, que é uma convenção na placa, masculino e feminino, que poderia ser o símbolo do masculino e feminino. Ali temos um menino e uma menina. Temos o ícone, porque aqui temos uma representação de semelhança, né? Tem uma semelhança ali entre um menino e uma menina. E o índice, indicativos, temos indícios daquele local é banheiro. A semiótica se divide em síntese semântica e pragmática, né? Aqui temos esse Morris, então temos um outro autor aqui também falando sobre isso, e ele diz: o signo é constituído por 3 componentes que se interrelacionam, que é o veículo, então, que é aquele elemento que faz a ligação entre o objeto e o interpretante, o designatum, né, que é para quem está se dirigindo, e o interpretante. Então, o veículo. O que é o veículo? É aquilo que veicula uma informação além dele mesmo. Designato, ou referente, aquilo a que o veículo se refere. Então, esse aqui é vamos pegar a flor, que nós já falamos como exemplo. Então, a flor é aquilo que é o referente, é aquilo que está se indicando. Então, a realidade é a flor. O veículo é aquilo que leva a informação interpretante, o efeito do veículo sobre o intérprete. Então, aquele que mostra, então temos aí, por exemplo, o signo, a palavra flor, o desenho flor, que vai representar aqui, então, para a pessoa que está recebendo. Então, a flor, aquele que leva, aquele que recebe. Tá? Nessa dimensão triática aí, né, do signo, né? Então temos aí a questão do designatum, né, do veículo, e da dimensão pragmática, semântica, todos dentro do mesmo círculo concêntrico, quer dizer, não estão separados, na verdade eles estão interligados, não tem como separar aqui o signo, né, que é aquilo que representa a flor, por exemplo, daquele que está interpretando, ou daquele que está fazendo, que está levando a mensagem. Então, a comunicação, ela exige essa relação. Então, não existe comunicação sem relação humana, né? Então, a comunicação, ela precisa dessas 3 formas. Então, sintática, semântica e pragmática, estabelecidas por Morris. Relação dos 3 componentes do signo com as 3 dimensões sintática, semântica e pragmática, estabelecida por Morris. Diagrama baseado em Morris, desenvolvido pelos autores. A partir do diagrama, pode-se observar que a dimensão sintática circunscreve apenas o veículo do signo, que a dimensão semântica delimita o veículo, e o designatum relaciona esses 2 componentes do signo, e que a dimensão pragmática compreende os 3 componentes do signo, estabelecendo uma relação entre eles. É comum no design o uso das 3 dimensões dissociadas equivocadamente do processo. Então, é um equívoco dissociar, tá? Elas precisam estar trabalhando juntas. Para Peirce, voltando aqui ao autor que nós estamos trabalhando como principal, o signo também mantém uma relação entre 3 componentes. O representant, que é o componente perceptível do signo. O objeto, componente do signo, que é representado pelo representant. E o interpretante, componente do signo que ocorre como efeito na mente de um intérprete. Tá? Então, veja,
Às vezes você comunica alguma coisa, o intérprete capta de outro, então há um ruído aqui na comunicação. Então veja a importância de isso estar relacionados dentro de um mesmo círculo, do contexto que você está vivendo, porque dependendo da cultura, do povo, da época, as coisas podem variar, por isso essa importância de estar dentro de um mesmo contexto. Como é que você vai entender o choro da criança? Se ela está chorando de fome, de frio, está querendo fazer manha, ou está triste, está alegre, o que ela está sentindo dentro daquele contexto, tá? Então, espero que possa ter ajudado, mas isso é apenas a chave do castelo, como diz um filósofo brasileiro, né? Temos que buscar, nos aprofundar. Com essas chaves é possível ler o Peirce, é possível entender o que ele está querendo dizer com cada palavra. É possível, então, a gente abrir e aí beber do próprio poço, que é ler o próprio autor, é buscar se informar, porque a comunicação é essencial, cada vez mais. Hoje temos grandes meios, principalmente a internet, formas de a gente transmitir nossa mensagem, de a gente vender o nosso produto, de a gente compreender o outro, de a gente se relacionar com as pessoas. Não somos uma ilha, precisamos. E aí, entendendo o que é o signo, o que é o signo? O signo seria como um tijolinho. O tijolinho que você vai, que é a matéria-prima, que é a unidade básica, que você tem que saber onde você vai colocar e aí relacionar com a primeira idade, com a segunda idade, com a terceira idade, relacionar com o sujeito, com o objeto, com o contexto que você está vivendo. E aí cimentar isso tudo dentro daqueles círculos concêntricos do nosso contexto, do contexto que vivemos, do contexto do intérprete, do interpretante, do representado, enfim, ter uma comunicação de qualidade. Às vezes as pessoas têm muitas opiniões, mas opiniões vazias de conteúdo. Aqui temos Peirce, que é esse filósofo, esse cientista, esse físico, que tem uma proposta e tem toda uma construção lógica, científica da questão da semiologia, da filosofia da linguagem. Então, muito obrigado.